Filipenses capítulo 3. Nada mais propício do que falar disso nessa noite, né? A palavra do apóstolo Paulo, a carta aos irmãos filipenses, da igreja de Filipos, né? Melhor dizendo. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Aleluia. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Paulo diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler mais uma vez o versículo de número 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, e prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. O que essa palavra veio falar a nós essa noite? Paulo está dizendo o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas estão presas ao passado? Quantas pessoas ficam presas a algo que aconteceu há muitos anos? E quando você fica preso ao passado, você não consegue avançar, você não consegue enxergar aquilo que Deus tem preparado para você, você não consegue enxergar as maravilhas de Deus na tua vida. Então Paulo ele diz que é necessário que nós venhamos esquecer as coisas que para trás ficam e devemos avançar para o alvo. Aqui é bem interessante que Paulo fala de algo muito forte na nossa vida. Se prestarmos atenção, como eu disse, muitas pessoas estão presas ao passado, presas nas coisas ruins e presas também nas coisas boas. Nós não devemos olhar para o passado e deixar que o passado nos prenda, mas o passado serve talvez de experiência para nós, aquilo que erramos, aonde deixamos algo a desejar, aquilo que ganhamos ou aquilo que perdemos. Serve para quê? Não para você se prender, mas para você observar o caminho, ver aonde você errou e dar um passo em fé. Amém? Fazer algo diferente. O Senhor Jesus mesmo falou: olhai para a mulher de Ló. Nós devemos olhar e lembrar dessa passagem. Muitos vêm para Cristo, mas ainda estão presos ao mundo. Muitos vêm para Jesus, vêm para o Evangelho, mas ainda estão presos ao pecado, estão presos às coisas do passado. A mulher de Ló, para quem não sabe, quem já leu a história de Ló? Olha, são poucas pessoas. Irmãos, preste atenção. Ló, quando ele foi orientado a sair de Sodoma, quando ele foi orientado a sair daquele lugar pecaminoso, o qual Deus ia derramar ali o seu juízo sobre o pecado, uma orientação foi dada a Ló e a sua família. A salvação veio para ele e para toda a sua casa. E algo que foi falado para Ló diz assim: saia
saia e não olhe para trás. Saia da cidade, mas não olhe para trás. E quando eles estavam saindo, a mulher de Ló olhou para trás, e na mesma hora ela foi convertida numa estátua de sal. Olha que coisa. A maldição veio sobre a vida daquela mulher porque ela olhou para o passado. Ela olhou para trás. Talvez algo em seu nome, Gomorra, tinha algo que prendia ela. Os prazeres, o pecado daquele lugar. Talvez algo prendia aquela mulher. E ela olhou para trás. Quantas pessoas estão na igreja até hoje e ainda estão presas a algo do passado? Queridos, preste atenção. A conversão, ela tira o cristão do mundo. Preste atenção nisso. Porém, a santificação tira o mundo do cristão. Amém? Vou falar mais uma vez. A conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Muitas pessoas vêm para a igreja, vêm para Jesus, mas ainda o mundo está dentro dela. A mulher de Ló olhou para trás. Então o Senhor falou: preste atenção, olha para a mulher de Ló. Quantas pessoas estão servindo a Deus, mas ainda tem desejo, das coisas do mundo? Talvez você assim: poxa vida, mas eu estava lá, parece que lá está melhor do que aqui. Então, irmãos, é algo muito sério. Não se prenda ao passado. A pessoa que se prende ao passado, ela não consegue viver o novo de Deus. Ela não consegue enxergar aquilo que Deus tem para ela. De repente você está preso também a uma bênção do passado, em algo que Deus fez na tua vida, e você ficou preso naquilo, sendo que Deus tem coisas maiores para você. Então você não deve se prender às coisas do passado, às coisas erradas e às coisas boas. Pastor, eu quero dizer que eu não tenho que lembrar a bênção que Deus fez. Não, você tem que ser grato a tudo aquilo que Deus fez, mas você tem que estar aberto para o novo de Deus na tua vida. Amém? É como aquela mulher. Aquela mulher chegou ao profeta e disse para ele: olha, meu marido era teu servo e ele morreu, e veio o credor a levar os meus filhos agora. Eu não tenho dinheiro para pagar a dívida do meu esposo. E ele orientou aquela mulher: mulher, o que você tem em casa? Ela disse: eu tenho apenas um pouquinho de azeite na botija. E ele falou: basta. Vai, pede vasos emprestados para os seus vizinhos. Não pede pouco, pede bastante. E entra na sua casa com os seus filhos, fecha a porta e começa a derramar o azeite sobre os vasos. E aquele que for cheio, você separa. E assim fez aquela mulher. Ela começou a derramar o azeite. E o que ela tinha? Apenas uma botija de azeite. E quando ela derramou aquele azeite, já foi um grande milagre encher aquele vaso. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Foi um milagre aquela mulher pegar uma pequena botija de azeite e encher aquele vaso. Imagine uma pequena botija dessa. Se tiver aqui, não tem nem 200 ml. Chegar um vaso aqui de 50 litros, você começa a despejar. Quando vê, o vaso está cheio, mas ainda tem azeite na botija. Assim aconteceu com aquela mulher. Mas ela ficou conformada? Ela se conformou com aquele milagre? Não. Quando aquele vaso estava cheio, ela separou aquele vaso e disse para os filhos: traga outro. E aí colocou. Continuou derramando do azeite. Amém? Quem está entendendo? Ela não se conformou apenas com aquele milagre. Já é um grande milagre. Já é um grande milagre. Quando você se conforma com aquilo que Deus já fez na tua vida,
e você não busca o sobrenatural de Deus, você não busca algo maior da parte de Deus, você vai ficar estacionado. Você vai ficar apenas com aquele milagre. Mas quando você olha para a grandeza de Deus e você olha que aquilo que Deus pode fazer na tua vida, você não fica preso às coisas pequenas. Amém ou não? Você tem um alvo, você sabe onde você quer chegar. Então, esse ano de 2022 está terminando. Mas nós iremos iniciar um novo ciclo, um novo ano. E é momento de reflexão, é momento de analisar. Você alcançou os seus alvos esse ano? Não alcancei 100% de tudo que eu queria. Ok. Mas isso não é para você ficar se lamentando. Isso não é para você ficar murmurando, se lamentando, por que eu não consegui? Por que não deu certo? Não, levanta a sua cabeça, segue em frente, amém? Levanta a sua cabeça, olha para Cristo, olha para a palavra, como Paulo está dizendo aqui, esquecendo das coisas que para trás ficam. Olha o versículo de número 14, o que diz aí? Quem está acompanhando? A Bíblia, gente. Tem gente que tem a Bíblia dentro do celular, que vergonha. O que está escrito aí? Versículo 14. Prossigo aonde? Prossigo para o alvo. Qual é o seu alvo? O que você almeja? Se você não tiver um norte, se você não tiver um alvo definido, você não vai chegar em 2023 a lugar algum. Está entendendo? Não, pastor, 2023 eu quero montar a minha empresa. Amém, você tem um alvo definido. 2023 eu não quero trabalhar com os outros, eu quero ter o próprio negócio. Mas quem sou eu? Aquela viúva não tinha nada. Aquela viúva só tinha uma botijinha. Você não precisa ter muita coisa, você precisa da fé dentro de você. Amém? Amém ou não? Você precisa da fé. Você precisa da atitude. Você precisa de ter um alvo a ser alcançado. Quando você tem um alvo a ser alcançado, você sabe que é o ponto de partida. Você sabe aonde você quer chegar. Amém? Amém ou não? Primeiro você precisa saber aonde você quer chegar. Depois você vai traçar o seu objetivo. Amém? Temos que ter um alvo, temos que ter um objetivo, para que nós possamos chegar aonde desejamos. Mas vai haver obstáculo? Vai haver obstáculo. Vai haver dificuldade? Vai. Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Vai haver obstáculo, vai haver dificuldades. Neemias capítulo 4. Vamos começar aqui. Neemias capítulo 2, melhor dizendo. Para quem não conhece a história de Neemias, eu vou resumir um pouquinho para você entender. Neemias, preste atenção, capítulo 2. Eu vou resumir para entrar no versículo aqui, tá ok? Olha aqui para mim, não leia por enquanto, preste atenção. Neemias, ele era servo do rei. Ele estava praticamente 1.500 quilômetros de distância de Jerusalém, sua cidade natal. E a palavra diz que alguns irmãos de Neemias
natural lá de Jerusalém, judeus, chegaram para ele estava na fortaleza de Susa, e contou para ele o que estava acontecendo na cidade de Jerusalém, como Jerusalém tinha sido destruída, as suas portas queimadas a fogo, e os que restavam na província estavam lá em grande miséria. E Neemias, quando ouviu isso, entristeceu no seu coração, ficou triste por alguns dias, mas colocou no seu coração o desejo de ir reedificar os muros de Jerusalém. Pediu carta ao rei, pediu autorização, o rei deixou Neemias ir até lá, e Neemias foi. E quando Neemias chegou, ele simplesmente rodeou a cidade, montava apenas o seu cavalo, era o único recurso que ele tinha. E diz o versículo 16 o seguinte, capítulo 2, 16. Vamos pegar o capítulo 2, versículo 11 melhor, para você entender melhor. Ele diz assim: e cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale, pela banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam vendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Então Neemias contemplou a situação, ok? Viu como que estava. E passei a porta da fonte, e ao me ver do rei, não havia lugar para onde eu pudesse passar com a cavalgadura, que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro, contemplei o mundo e voltei, e entrei pela porta do vale, assim voltei. E não souberam os magistrados onde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Preste atenção, igreja. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio e em vergonha. Então Neemias tinha um alvo. Amém? Ele tinha um alvo: reedificar Jerusalém, reedificar os muros. Esse era o propósito definido de Neemias. Quando Neemias ele sai do reino aonde ele estava, ele já saiu determinado. Está entendendo? Por que muitas pessoas fracassam na sua caminhada? Porque não é determinado naquilo que almeja. Você precisa estar determinado, determinada. Esse ano de 2023, para você alcançar aquilo que você deseja, você precisa ser uma pessoa determinada. Amém? Quem está entendendo? Pastor, eu estou entendendo. Nós precisamos ser pessoas determinadas naquilo que almejamos. Precisamos ser pessoas determinadas. Então, ele colocou isso no coração. E ali, se você olhar o capítulo 3, você vai ver que começaram a reedificar os muros. Cada um, em frente à sua casa, começou a fazer a obra. E o capítulo 4 agora vai dizer o seguinte: sucedeu que ouvimos a palavra que edificamos o muro, capítulo 4, verso 1, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Talvez, quando você se levanta, muitos não vão ficar felizes. Amém? Quando você se levanta para fazer algo, muitos não vão ficar felizes. Está entendendo? Quando você começa ali, você coloca um desejo no teu coração de fazer algo, você está achando que o inimigo vai bater palma para você? Não. Pelo contrário, vai tentar barrar você, vai tentar segurar você. Amém? Os irmãos que estão aí na porta, por gentileza, passa para dentro do cavalo aqui, em nome de Jesus. Vamos ficar todo mundo juntinho.
quando você está determinado, quando você está realmente focado em algo que você deseja, vai haver obstáculos. Amém? Quem está entendendo? Vai haver dificuldade para você atingir o seu alvo. Neemias tinha um desejo. Neemias tinha um desejo. Ele queria simplesmente fazer o quê? Reedificar os muros. E quando ele começou a fazer isso, houve dificuldade. Houve retaliação do inimigo. Quando você quer se santificar, vai haver dificuldade. Quando você quer mudança de vida, vai haver dificuldade. O inimigo sempre vai arrumar a situação para barrar o teu caminho. Mas o que você tem que fazer? Olhar para a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Vem embora. Gente, a gente precisa ter foco. A gente precisa ter foco. Você tem que ter visão, tem que ter foco. O ano está terminando. Terminando o ano. Você precisa pensar o seguinte: qual é o meu alvo para o próximo ano? O próximo ano é ganhar toda a minha casa, ganhar toda a minha família. Amém? Esse é o foco. Esse é o alvo. Agora, vai haver dificuldade? Vai. Vai haver luta? Vai. Quem disse para você que seria fácil? Amém? Mas se você realmente estiver focado no seu objetivo, se você se esquecer das coisas do passado que te prende, você vai conseguir caminhar. Amém? Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: irmão, irmã, esquece o passado. Se alguém te ofendeu, perdoa. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como diz a palavra, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Amém? Então Neemias, ele colocou no coração de reedificar. Neemias fez aquilo que ele colocou em seu coração. Houve luta? Houve. Houve dificuldade? Houve. Mas ele não desistiu. Amém? Amém ou não? Vamos para o capítulo 7 de Neemias. O que diz o versículo 1? Vamos ver. Sucedeu mais que depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Amém? Então aqui a gente vê que a obra de Neemias foi completa. Mas por que ele foi completa, igreja? Porque ele não desistiu. Não desistiu. Por que às vezes a gente não consegue tomar posse daquilo que Deus tem preparado para nós, irmãos? Porque muitos desistem do caminho. Muitos desistem na caminhada. Não desista, que a tua fé vai te levar à vitória. Amém? Olha para o irmão e fala bem: não desista. A tua fé vai te levar à vitória. Amém? Você vai chegar lá. Você vai chegar. Ah, mas 2022 foi difícil, pastor, eu perdi isso, perdi aquilo. Quantas perdas? Mas se a gente olhar para as perdas, a gente não vai conseguir as vitórias. Amém? Então, se você olhar para Deus, olhar para a vitória que Deus tem preparado para você, é como eu estava dizendo a respeito daquela mulher dos vasos de azeite. Quando ela encheu o primeiro vaso, que ela viu aquele milagre, ela poderia ter simplesmente falado assim: não, tá bom, glória a Deus, o pouco com Deus é muito. Quem fala assim?
Você já ouviu essa frase? Ah não, o pouco com Deus é muito. Mas aquela mulher não se limitou àquele vaso. Ela disse para os filhos: traz mais vaso. E ela foi enchendo. De uma pequena botijazinha, ela foi enchendo, foi enchendo. E de repente ela disse assim: filho, traga outro vaso. E ele disse: mamãe, não tem mais vaso não. Só que quando eles disseram que não tinha mais vaso, a casa dela já estava repleta de vasos cheios de azeite. Amém? Apenas uma botija. E o que aconteceu? Ela ficou feliz e foi até o profeta agradecer pelo milagre. E ele disse para ela: vai, vende o azeite, paga a sua dívida e vive daquilo que sobrou. Amém? Então aquela mulher, aquela viúva não tinha nada, e ela se tornou uma empresária no ramo de azeite. De repente você diz: pastor, eu não tenho nada, eu não sei nada. Pega aquilo que você sabe. Amém? A irmã começou a confeitaria, a padaria dela. Ela começou pela fé. Eu estou observando que todo dia ela está anunciando, está fazendo não. Glória, é isso aí. Amém? Daqui a pouco a vizinhança toda está sabendo, o bairro todo está sabendo, a cidade inteira está sabendo, o arroz está vendo igual. Está entendendo? E a coisa vai crescer, não vai ter como mais ficar fazendo aquele forninho. O irmão Paulo vai ter que comprar um forno grande. Amém? Daqui a pouco está toda a família envolvida nessa situação. E aí? Está entendendo? Porque Neemias, quando chegou lá, estava sozinho, só montado no cavalo. Ele disse que ele não tinha recurso. E é assim que a gente começa, irmãos. Tem gente que quer começar grande. Está entendendo? Tem gente que olha e fala assim: nossa, mas eu queria ter uma rede igual o McDonald's. Queria ser rico igual o Bill Gates. Aonde começou a Microsoft? Dentro de uma garagem. Está entendendo? E é mais ou menos assim. Um foi lá, fez o projeto e não colocou em prática. O outro foi e comprou o projeto dele e explodiu. Está entendendo? Então, irmão, você tem que ter visão. Você tem que ter um alvo. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Se você não tiver um alvo bem definido, você não sabe onde você vai chegar. Está entendendo? Então, coloque metas, propósitos, ore a Deus. Deus, eu coloco esse projeto nas tuas mãos, ó Deus. A palavra de Deus já diz, livro de Jó, capítulo 22, verso 28. Determinando tu algum negócio, seja firme, a luz brilhará em teus caminhos. Em outras traduções diz: se projetas alguma coisa, se serve de semear bem. De repente, o ano passado, 2021, você tinha um sonho de se tornar dono do seu próprio negócio. E esse sonho só ficou sonhando, mas não pôs em prática. Não, mas é porque eu preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo outro, eu preciso disso para montar minha empresa, eu preciso de um barracão, eu preciso disso, preciso daquilo. Você precisa dar o primeiro passo. Amém? O primeiro passo. Trabalhe com as forças que você tem, com as ferramentas que você tem. E Deus vai te honrar. Deus vai fazer a diferença na tua vida. Amém? Comece um pouco. Glória a Deus. Faça como Davi. Davi, o pai de Davi confiou a Davi as ovelhinhas. Que ovelhas eram essas? Bonitas? Gordas? Não. As piores ovelhas. As ovelhas aleijadas, que ninguém queria cuidar. Davi foi cuidar delas. Está entendendo? Cuidava com amor, cuidava com carinho. Quando vinha o urso tentar
tentava pegar uma ovelha, ele não deixava. Quando vinha o leão, ele perseguia o leão, matava o leão, mas protegia aquela ovelhinha. Ah, mas aquela ovelhinha era uma ovelha rejeitada, ninguém queria, era ovelha toda torta, toda doente. Só que um detalhe: quem estava olhando para Davi? O próprio Deus. O próprio Deus olhou para Davi e viu que Davi era um rapaz cuidadoso. E Deus olhou para Davi e disse assim: se ele tem cuidado das ovelhas, ele vai ter cuidado do meu povo. Está entendendo? Então, meu irmão, aquilo que Deus colocou na tua mão, dê valor e faça com carinho, porque Ele vai te acrescentar. Amém? Ele vai te dar 100 vezes mais. Glória a Deus. Vai te dar 100 vezes mais. Ah, mas eu tenho pouco recurso. Começa com o recurso que você tem. Esse ano de 2022 está terminando. De repente alguns projetos ficaram engavetados. De repente alguns projetos ficaram ali à margem, você se esqueceu. Mas Deus não esqueceu de você. Amém? Quando Deus mostrou para José que ele seria governador, José ainda morando na casa de seu pai, ajudando seu pai, contando as ovelhas, trazendo o relatório das ovelhas para o pai. E aquilo gerou o que? Inveja no coração dos irmãos. Um dia ele contou o sonho, e aquele sonho que ele contou, no sonho, ele governava sobre a sua casa, sobre a sua família. Ah, mas isso não foi bom, não. Para ele, não. Seus irmãos venderam ele para o Egito. E quando ele chegou no Egito, quando ele se esqueceu talvez do seu sonho, que Deus havia colocado no seu coração, um belo dia, está ele lá, de joelhos, na frente do faraó, desvendando o mistério de faraó, que era o sonho de faraó dele. E quando ele dá um conselho para o faraó, ele falou: ó faraó, e eu te aconselho que pegue uma pessoa sábia e coloque para governar o Egito, para que nos 7 anos de fartura abrirem todo o trigo no celeiro, para que nos 7 anos de fome vocês não venham passar dificuldade. Sabe o que o faraó fez? O faraó deu uma olhadinha para um lado, do outro, e falou assim: aonde nós íamos encontrar um rapaz como esse, que tem o Espírito de Deus? Levantou José e colocou ele como governador do Egito. Está entendendo? Talvez José poderia até ter esquecido do sonho, pelas dificuldades que ele passou, pelas lutas que ele passou. Talvez ele se esqueceu do sonho que Deus havia mostrado para ele. Mas Deus não esquece de você. Amém? Amém, irmão? E Ele não desiste de você. Amém? Talvez você esqueceu do projeto, mas Deus não se esquece. Diga graças a Deus. Fala assim: Deus não esquece de mim. Amém? Tem uma canção que eu gosto muito, diz assim: Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Quem conhece? Amém? Amém. Ele não desiste, Ele não vai desistir de você. Por mais que você se esqueceu daquele projeto, mas Deus não esqueceu. E se você continuar firme no seu objetivo, você vai chegar lá. Graças a Deus. Amém? Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela palavra dessa noite. Como Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Não importa o que aconteceu com você no passado, o que importa é que Deus tem para você no futuro. Ele tem um futuro muito forte, muito grande para você. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te glorificamos nessa noite, te agradecemos pela tua palavra. As tuas palavras nos exortam, Senhor, a confiar no Senhor, a olhar para o Senhor, não olhar para o passado, não olhar para as ofensas,
ofensas, não olhar para as dificuldades, meu Pai, mas olhar para aquilo que o Senhor tem para nós. E o Senhor tem coisas grandes, meu Pai, porque a tua palavra diz que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que confiam no Senhor. A tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor, meu Deus, eles são como o monte de Sião, que não se abala. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Diga graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir.